Olá, queridos alunos, aqui professor Vieira. Diante aí de inúmeros pedidos aí, resolvi gravar mais um vídeo, né, para ajudar aí aqueles alunos que não conseguiram o êxito da aprovação no seu período normal, terão agora a oportunidade, né, de conseguir aí a sua aprovação na PRF, né, na prova de recuperação, que será realizada no próximo dia 6 de dezembro, sexta-feira, segunda chamada, dia 9 de dezembro, na segunda-feira. Então, como eu falei, diante de alguns pedidos, né, vamos aí dar algumas dicas, né, para essa PRF. A prova será longa, né, o conteúdo todo do ano que será contemplado. Então, com uma forma aí de facilitar aí o estudo aí daqueles alunos que não fazem a prova, vamos aqui comentar, como a gente sempre vem fazendo aqui nos vídeos anteriores, né? Comentar aqui a FOA, né? Dando aí algumas dicas aí desses conteúdos para que vocês possam realizar aí uma excelente prova, tá bom? Então, o conteúdo a ser cobrado do primeiro trimestre, né? Bem lá no início do ano, Grécia Antiga. Então, o que vai ser cobrado da Grécia Antiga é o período clássico, as guerras médicas, né? Então, o que foram as guerras médicas, né? Aquela junção, né, das cidades-estado, né? Que Péricles teve que fundar uma liga, né? A Liga de Delos, que foi comandada, né, por Atenas, juntamente com Esparta, para poder vencer os persas, né? Conter o imperialismo persa. Então, essas aí foram aí as guerras médicas. Roma Antiga é falar da transição, né, entre o Império e a República. Principalmente, a transição entre a República e o Império. Principalmente aí os feitos do general Júlio César. Então, essa aí é a parte de Roma Antiga. Esses aí são os conteúdos da Idade Antiga, né? Agora vamos entrar no finalzinho ali do primeiro trimestre, né, sobre a parte do feudalismo, né? Então, o que vai ser cobrado do feudalismo? As relações entre suzerania e vassalagem, né? Que eu sempre falei para vocês que é a parte mais importante do feudalismo. A suzerano é aquele que doa a terra, né, ao vassalo, que as recebe em troca da fidelidade e proteção ao suzerano. Essas são as relações, né, de suzerania e vassalagem. Com relação ao Império Bizantino, a parte do cisma do Oriente. O que é o cisma do Oriente? Então, a definição, né, de cisma do Oriente. Islamismo, as obrigações dos muçulmanos, né? Então, aquelas 5 obrigações dos muçulmanos que vocês têm que saber. Aceitar Alá como seu único Deus e Maomé como seu profeta, dar esmola, né, zakat, né, para os necessitados, é a mesma coisa que praticar caridade, né, com os necessitados. Jejuar durante o mês do Ramadã, aquele mês muçulmano. Orar 5 vezes por dia voltado para a cidade de Meca, né? E peregrinar, né, uma vez na vida, né? Pelo menos uma vez na vida na Meca, desde que possua recursos. Então, isso aí é importante também, essa obrigação do muçulmano. A matéria do primeiro trimestre é isso aí. Com relação ao segundo trimestre, a Baixa Idade Média, então as cruzadas, então as consequências das cruzadas, principalmente no que diz respeito à reabertura do mar Mediterrâneo, ao renascimento comercial e urbano, o surgimento das cidades medievais, né, as feiras e rotas de comércio, tudo isso é consequência das cruzadas. Os tipos de cruzadas, então saber todos aqueles tipos de cruzadas, cruzada dos reis, cruzada dos nobres, cruzada comercial, saber aquelas cruzadas e a finalidade de cada uma delas. Renascimento comercial e urbano. O que é guilda? O que é corporação de ofício? Então, a definição dessas duas associações, uma atendia ao interesse dos comerciantes, que eram as guildas, a outra entendia aos interesses dos artesãos, que eram as corporações de ofício. Fatores que levaram à crise do sistema feudal, então saber os fatores que levaram à crise do sistema feudal, principalmente no que diz respeito à peste negra, às revoltas camponesas, à Guerra dos 100 Anos e também ao enfraquecimento da Igreja Católica.
E já vamos entrar já na Idade Moderna. Então, Idade Moderna, o que vai ser cobrado de Idade Moderna? A característica do mercantilismo, né, do pacto colonial, né, então, aquela parte que a metrópole, a colônia só podia comercializar com a metrópole, né, também chamado de monopólio comercial, as características do renascimento cultural, então, antropocentrismo, individualismo, racionalismo, naturalismo, resgate da antiguidade, aquele conceito também ligado ao Renascimento, que é o humanismo, também importante, o homem no centro do mundo, o mecenato, né, que é o patrocínio de bispos, de padres, de burgueses, né, de príncipes aos artistas para poder financiar as obras, né, isso é um mecenato. É importante também, gente, o renascimento literário, então associar, né, as obras ao seu autor, Camões com os Lusíadas, Thomas More, Utopia, Maquiavel, o Príncipe, Dante Alighieri, a Divina Comédia. Então, essas obras associadas aos seus autores. Importante essa parte do renascimento literário. A teoria heliocêntrica, de Nicolau Copérnico, né, criador da teoria heliocêntrica, então saber isso também, isso aí. As características da reforma protestante e da contra-reforma, então dá uma papirada no que são as características, né, da reforma protestante e da contra-reforma. A definição de reforma anglicana, então quem fundou a reforma anglicana, né, a religião anglicana, o rei Henrique VIII. A religião anglicana é o quê? A fusão, né, de elementos calvinistas e católicos, então é a fusão do catolicismo com o calvinismo, essa é a religião anglicana. Né? O Tratado de Tordesilhas, a definição do que é o Tratado de Tordesilhas, importante. E aí essa é a parte do segundo trimestre. Agora a gente vai entrar na matéria do terceiro trimestre. Terceiro trimestre é colonização espanhola. O que são vice-reis? Os órgãos da administração colonial espanhola, né? Daquela parte centralizada. Então, primeiramente foram os vice-reinos, né, comandados por vice-rei, depois as capitanias gerais, comandadas por capitão-geral. Então, saber, né, esses dois órgãos, definir o que são sociedade colonial espanhola. Então, definir o que são chapetones e o que são os criollos. Então, os chapetones, né, são aqueles espanhóis que saíam da metrópole para ir trabalhar nos altos cargos administrativos da colônia. O que eram os criollos? Eram os filhos de espanhóis que nasciam na América, que faziam parte da elite colonial, eram os grandes proprietários de terras e outras funções que vocês precisam saber. Então, saber o que são os chapetones e os criollos, saber os tipos de colonização que os Estados Unidos, as colonizações que os ingleses fizeram lá nos Estados Unidos, a colonização inglesa, né? A colonização do Sul, que foi uma colonização de exploração, e a colonização do Norte e do Centro, que foi uma colonização de povoamento. Então, saber esses títulos de colonização. E aí a parte já da nossa história, a história do Brasil, né? O Brasil colonial, fatores de intencionalidade do descobrimento, então saber ali o Tratado de Tordesilhas, a Carta de Pero Vaz de Caminha, que não relatou surpresa do descobrimento, ausência de calmarias, navegadores experientes, tudo isso foram fatores de intencionalidade do descobrimento, né, entre aspas, tudo isso que a gente falou. Período pré-colonial, o que são expedições exploradoras, então saber o número de expedições exploradoras, para que serve cada expedição dessa. Sistema administrativo colonial, capitanias hereditárias, então dá importância o que são cartas de doação, né, o que são forais, né, carta de doação, aquele que assegurava a hereditariedade da capitania e também concedia a administração do território, e os forais também, que asseguravam os direitos e os deveres do donatário. Fatores que levaram ao insucesso das capitanias, então saber aqueles fatores que levaram ao insucesso das capitanias, ataques indígenas, dificuldade de comunicações, o isolamento do donatário com relação à metrópole, enfim, todos aqueles fatores que são importantes. Deem uma papirada. Governos gerais, então o que são os governos gerais, as características, né, dos governos gerais, saber a função também de cada um dos três governos gerais principais, Tomé de Souza, Duarte da Costa e o Mendes Sá. Invasões francesas no Rio de Janeiro, por que foram feitas as invasões francesas no Rio de Janeiro, então saber isso aí. União Ibérica, definição de União Ibérica,
As características da economia aí já entra na economia colonial, as características da economia de plantation, né, latifúndio, monocultura, mercado externo, mão de obra escrava, então saber essas características. A parte do Brasil holandês, né, as invasões holandesas. Quais foram as províncias invadidas pela Holanda? Fácil, né? Bahia e Pernambuco. Companhia das Índias Ocidentais. O que foi a Companhia das Índias Ocidentais? Né, a WIC. A administração de Maurício de Nassau, como é que foi a administração de Maurício de Nassau, né, medidas que foram tomadas por eles, então saber todas aquelas medidas, a tolerância com as religiões, né, o bom contato, foi uma administração muito boa, né, o bom contato com os fazendeiros locais, emprestou dinheiro a crédito, então saber como é que foi a administração de Maurício local e a insurreição pernambucana, né? O que foi a insurreição pernambucana, né? O movimento de expulsão, né, dos holandeses no Brasil, né? A principal consequência, com certeza, foi ali a expulsão, que foi a concorrência, né, do açúcar estrangeiro, né? A Holanda ela começa a fabricar o açúcar e a economia, açúcar lá nas Antilhas, né? Açúcar de melhor qualidade, mais barato, que vai aí, no caso, provocar a crise da economia açucareira, né? A economia mineradora, os impostos, que são as captações, né, um imposto cobrado da cabeça por escravo, as casas de fundição, que foram criadas com o intuito de acabar com a circulação do ouro em pó, a proibição do ouro em pó, então as casas de fundição, todo o ouro deveria ser fundido, né, as consequências da economia mineradora, principalmente a consequência principal foi a transferência da capital da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro. Entradas e bandeiras, então diferenças de entradas e bandeiras. As entradas foram aquelas expedições de caráter oficial, à procura de metais preciosos, as bandeiras foram as expedições particulares patrocinadas por bandeirantes. Então tivemos vários tipos de bandeiras. As bandeiras das quais vocês precisam saber são as bandeiras de sertanismo de contrato, que eram aquelas que tinham a finalidade de destruir quilombos, as bandeiras de prospecção, que tinham a finalidade de procura de metais preciosos, e as monções, que eram as expedições fluviais, que tinham a finalidade de abastecimento ali às regiões lá mineradoras de Goiás e Mato Grosso, depois que descobriu o ouro lá naquelas regiões. A escravidão indígena e africana, fatores de resistência indígena, então saber aqueles fatores de resistência indígena, principalmente no que diz respeito aos suicídios, manutenção de códigos linguísticos e culturais, ataques a vilas e fazendas, a fuga de aldeamentos, os cativeiros. Então, saber essas fugas, o que são os negros da terra, a definição de negros da terra. Na realidade, negros da terra são os indígenas, né, os escravos indígenas. Então, dá uma pesquisada direitinho. Fatores que levaram também à resistência africana, não só a resistência indígena, a resistência africana que praticamente é semelhante à resistência indígena, mas a gente destaca mais ali a criação de quilombos e mocambos, que era uma coisa bem específica da resistência africana, né? A fuga lá de escravos africanos, e também revoltas contra seus feitores e senhores. Então, aqueles fatores de resistência africana também são importantes. Saber o porquê que os africanos foram trazidos para o Brasil, fácil, né? Por causa justamente para trabalhar como escravos. Os tratados e limites, dão uma atenção ao Tratado de Madrid, mais uma vez, caiu na 9, vai cair de novo, aquele tratado principal que revogou, que deu ao Brasil pela primeira vez a sua configuração geográfica atual e revogou, né, o Tratado de Tordesilhas. O primeiro Tratado de Utrecht, então deu uma atenção também a esse tratado, e as revoltas nativistas. Revoltas nativistas, então vão cair 3 revoltas. A Guerra dos Emboabas, mais uma vez, então saber a definição de Guerra dos Emboabas, a revolta de Beckman, que aconteceu lá no Maranhão, né, devido aí ao desabastecimento de gêneros manufaturados e escravos, e o conflito que aconteceu lá entre os senhores de engenho de Olinda e os comerciantes de Recife, ocorrido em Pernambuco, chamado de Guerra dos Mascates. Tá ok? Então podem ver que conteúdo longo, né, claro, é matéria de todo o trimestre, né? Então procurei aqui fazer um resumão nesse vídeo aí, dando as dicas principais para vocês. Estudem por essas dicas, né? Peguem a FOA, mais uma vez, deem uma mastigada, né, no que está nesse assunto, que eu tenho certeza absoluta que todos vocês irão tirar uma boa nota na PRF e todos vocês conseguirão aprovação na disciplina de História para poderem seguir
a vida de vocês no segundo ano. Tem que estudar, gente, tá? Não tem jeito. Tá? Eu procuro aqui ajudar o aluno, gravando vídeos, né, dando aí aulas de recuperação sempre que possível, mas cabe muito a um aluno também ele ter a querência de querer, ter a querência de realmente obter a sua aprovação, de querer ser aprovado e querer estudar. Tá bom, gente? Então, agradeço aí a todos mais uma vez a oportunidade de ter sido professor de vocês. Para todos vocês que irão fazer a PRF e também a todos os alunos que porventura irão assistir esse vídeo, foram meus alunos, um Feliz Natal, um próspero 2025 e muito sucesso aí no decorrer do ano de vocês, se Deus quiser, todos aí no segundo ano. Tá bom, gente? Agradeço aí mais uma vez, estudem, sucesso a todos e tenho certeza aí que vocês farão uma brilhante PRF. Forte abraço, até 2025.